Antes que vocês me critiquem e falem, pô, Thiago, que viagem maluca é essa? Muita calma. Porque, primeiro de tudo, esse quadro ele é pra viajar. E depois, assistam o vídeo até o final, porque eu acho que tem muita coisa pra gente debater nesse questionamento. E se o Atlético, ao invés de jogar o Campeonato Paranaense, jogasse o Campeonato Paulista? Porque pode parecer maluquice. Eu não tô querendo que o Atlético mude de campeonato estadual, muito pelo contrário. Mas esse vídeo ele se baseia no seguinte ponto: será que um time como o Atlético, que a gente precisa entender o contexto também, né? É um time em formação. É um time que vem de uma reformulação gigantesca, com mais de 20 saídas e mais de 15 chegadas. Ele precisa, ou ele precisaria de um contexto de mais desafios nesse momento da temporada? Eu realmente tenho dúvidas quanto a isso. Se o Atlético ele é o time que ele precisaria jogar um campeonato, por exemplo, com Santos, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Palmeiras, times de segunda divisão, enfim, Botafogo de São Paulo, por exemplo, Ferroviária. É bom para um time em formação tá começando a temporada competindo num nível alto. É bom desde o início você ter uma exigência alta, porque a partir do momento que você tem um contexto de enfrentamento maior, você também tem naturalmente mais responsabilidade, mais cobrança. A gente pega, por exemplo, o nível de cobrança que o Zubeldia tá sofrendo nesse começo de ano. Vai muito da falta de resultados do São Paulo, vai muito do nível de atuação de São Paulo. Aí você pensa ao contrário, né? Imagina se o São Paulo tivesse disputando o Campeonato Paranaense, sabe? Ele teria um nível de enfrentamento menor e naturalmente poderia ir crescendo aos poucos. O que eu acho ideal, tá? Eu critico o Campeonato Paranaense, eu acho o Campeonato Paranaense um produto pior do que eu acredito que seja o Campeonato Paulista. Eu acho o Campeonato Paranaense um produto, assim, de um nível. Vou ser bem sincero com vocês, de um nível baixo. Mas a partir do momento que eu entendo que o Atlético está nessa reformulação, a partir do momento que eu entendo que o Atlético ele precisa passar pelo processo para chegar no nível que eu acredito que esse Atlético ele pode chegar, puta, rapaziada, eu prefiro estar disputando o Campeonato Paranaense que o Campeonato Paulista. Eu acho que nesse momento, pro trabalho do Barbieri, faz mais sentido a gente estar disputando um campeonato de um nível competitivo mais baixo do que um campeonato de nível competitivo mais alto. Porque no final das contas, é muito tranquilo a gente chegar aqui, pô, esse time tem que ser desafiado desde o início. Ou olhar, porra, a gente só foi desafiado contra Curitiba, contra Operário, que são os times de Série B hoje igual ao Atlético. Mas se você for botar na ponta do lápis, o confronto contra o Azures teve sua importância. O confronto com o Azures, pô, fez a gente descobrir o Isaac. O confronto contra o Cianorte teve sua importância. Fez a gente descobrir o Leozinho. O confronto contra o Andraus teve sua importância. Foi o primeiro momento de mais destaque do Kardec. Aí a gente vai pegando as peças desse quebra-cabeça. A gente vai pegando as peças desse início de temporada, que volto a dizer, é um processo e vai montando essas peças, para que a gente possa chegar num nível técnico alto, um nível competitivo alto no momento certo. Isso que me falou foi um técnico que passou pelo Atlético. Não adianta a gente ter um nível competitivo foda no Campeonato Paranaense. Um nível competitivo acima da média em janeiro diz muito pouco sobre o que vai ser o time ao longo do ano. Mas se a gente tiver um nível competitivo mais alto possível, o pico do time em setembro, aí eu acredito que, pô, a temporada ela possa ser melhor desenvolvida, ela possa ser mais bem sucedida. Então é isso que eu penso, assim, eu acho que a gente só tá no começo desse Atlético de 2025. Eu acho que a gente tá cobrando um desempenho de auge de temporada no momento que nem precisa. E não é que o Atlético não precisa jogar bem, o Atlético acho que sempre tem responsabilidade de jogar bem, sempre tem responsabilidade de convencer o torcedor. Mas no final das contas, pra mim, o Atlético por enquanto tá fazendo tudo de uma forma que, cara, é razoável, passo a passo. Não adianta, pô, por exemplo, como a gente viveu na temporada passada, início de Campeonato Brasileiro, início das competições de Copa, de mata-mata, um nível altíssimo e ir caindo.
O movimento de rendimento que um time precisa ter numa temporada é subindo. Eu acredito que o Atlético vai subir. Eu acredito que coletivamente a tendência é que o Atlético melhore, principalmente se a gente tiver a manutenção do trabalho do Barbieri, e assim seria assim com qualquer treinador, não é uma questão exclusiva do Barbieri, mas você dá sequência ao trabalho. E acho que o Atlético vai melhorar individualmente. Acho que o Atlético vai ser um time melhor a partir do momento que o Isaac se sentir mais adaptado, que o Leozinho se sentir mais confiante, que o Zapelli se sentir mais protagonista, que o Kardec se sentir mais inserido dentro do contexto coletivo da equipe. E aí a gente vai ver o Atlético um pouco mais perto do teto técnico que a gente imagina que ele tem que ter. Então, assim, eu não queria estar sendo desafiado aos montes. Eu quero estar pronto para os desafios que realmente importam. Não nesse início de temporada, mas quando a gente pegar Goiás, quando a gente pegar Novo Horizontino, quando a gente pegar Avaí, quando a gente pegar Vila Nova. São esses os desafios que importam na temporada. Você traçar bem um objetivo, você definir bem um objetivo, é fundamental para que sua temporada seja bem sucedida. Então, assim, hoje o Campeonato Paranaense, volto a dizer, é um produto ruim. A arbitragem é muito ruim, os campos são ruins. Eu não tô aqui para romantizar o Campeonato Paranaense. Mas não é só sobre o Paranaense, também é muito sobre o Atlético. O que o Atlético precisa nesse momento? O Atlético precisa de um campeonato que vai tirar o couro dele, ou o Atlético precisa de um campeonato que ele vai poder fazer testes, que ele vai poder ir progredindo aos poucos para chegar numa Série B naturalmente a partir de um processo de evolução, mas chegar numa Série B ainda tendo o melhor para apresentar. É isso que eu reflito, assim, sabe? Mas no final das contas, o Atlético é muito paranaense, tá? Antes que vocês achem, mas quer jogar o Atlético no eixo, não tem nada a ver com isso não, é só um pensamento, é só uma reflexão, sabe. Porque eu fico imaginando, sei lá, meu jogador favorito dessa temporada, o Isaac. Será que se o Atlético tivesse jogando contra Palmeiras, contra Bragantino, contra, sei lá, a gente não teria dado a chance ao Isaac ou a gente teria deixado ele no banco para um esquema um pouco mais reativo? A gente teria deixado ele no banco para um esquema com jogadores mais experientes? Então acho que no final das contas o Atlético sabe usufruir disso historicamente, porque vem usufruindo temporada através de temporada, que é basicamente a gente conseguir tirar o melhor do Campeonato Paranaense no sentido de poder dar chance para personagens que querem receber essa chance. O Bruno Guimarães, em outro momento, teve na posição do Isaac, um jogador que troca de clube e chega no Atlético como oportunidade da vida dele. O Renan Lodge, em algum momento, já teve na posição do Isaac. De ser esse jogador que olha pro Campeonato Paranense e fala: cara, eu preciso me destacar aqui para poder me destacar em outras competições. Aí você pode pensar no Bento, você pode pensar no Kelvin, você pode pensar no Abner. Jogadores que renderam uma grana pro Atlético e deram um retorno muito grande. Mas esses jogadores nasceram no Campeonato Paranaense. Aí eu fico pensando, o desabrochar do Isaac, não necessariamente que ele tá atingindo o nível técnico máximo dele, mas o desabrochar do Isaac parte do Campeonato Paranaense. O desabrochar de qualquer jogador que a gente falar mais jovem, do Leozinho, do próprio Zapelli, uma consolidação do João, partem do Campeonato Paranaense. E o Atlético já viu esse processo. Então, assim, de alguma maneira, depende de mil fatores, mas de alguma maneira é uma tendência de sucesso o que a gente está vivendo, porque o talento está ali, porque o Campeonato Paranaense está servindo para confiança e para arrumar o time para que esses jovens, enfim, esses jogadores possam brilhar. Então, eu tô doido pro pós-paranaense. Eu tô doido pro pós-paranaense. Eu tô doido pro pico técnico desse time na temporada. Obviamente, o pico técnico precisa chegar, né? Tamo junto, é nóis. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.